Você que é pai, você que é mãe, a minha pergunta para você hoje é: quantas pessoas estão educando o seu filho? Talvez você vai pensar no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, na vizinha, na creche. E a pergunta não é sobre isso, não é sobre essas pessoas, são outras pessoas que você traz para educar o seu filho e você nem percebe. Isso tem muito a ver com os nossos traços de caracteres, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou 100% das vezes, educar um filho é extremamente desafiador e ele muitas vezes pode te desafiar também, né? Dependendo do traço que ele tem e dependendo do traço que você tem. Pode entrar em confronto, seja aquela criança de 2, 3, 5 anos, 7, ou aquele adolescente, né? Mas principalmente quando se é criança. Quantas pessoas estão educando seu filho? Eu vou te perguntar isso de novo. E a minha pergunta é: quantas vezes o homem do saco entrou nessa educação? Quantas vezes o Papai Noel entrou nessa educação? Quantas vezes Deus entrou nessa educação? Quantas vezes o pai brabo entrou nessa educação? Por que essa pergunta? Porque muitas vezes quando um pai e uma mãe não têm argumentação ou não têm poder de dominar aquela situação com, com autoridade, não com autoritarismo. O autoritarismo é extremamente prejudicial, não só para você, como para os seus filhos também, tá? Mas quando você não tem autoridade para educar os seus filhos, ou porque você tem um certo medo, ou porque você não quer magoá-lo, ou porque você não quer que o seu filho passe pelo que você passou, né? E aí muitas vezes falta argumentação e aquela criança vem te desafiar ou não te obedece naquela hora que você quer que ela te obedeça ou quer que aquela criança faça o que você pediu. E aí quem entra nessa jogada? O homem do saco vem te buscar, vem te pegar. Eu vou falar para o seu pai, eu vou falar para a sua mãe. Deus não quer isso, Deus não gosta disso, Deus vai ficar chateado com você. Agora pensa o seguinte: você acha que essas palavras, essas frases são faladas à toa e que não vai ter consequências? Vamos pensar o seguinte: primeiro, na cabecinha daquela criança, o que ela começa a perceber? Tem mais alguém mandando aqui nessa casa que eu nem conheço. Ela vai perder um pouco do respeito que ela tem por você, porque se ela tiver que obedecer a terceiros e não a você, simplesmente porque você pediu para que ela fizesse aquilo, ela vai começar a duvidar de quem você é. E não pense que isso não aconteça. Um cérebro infantil é o mesmo cérebro que você tem hoje. E muitas vezes você tem resquícios dessa educação mal feita. Desculpa falar mal feita, mas é mal feita sim. Porque quem tem que ter autoridade para educar esse filho é só você. E você tem que, muitas vezes, argumentar com essa criança ou convencê-la de que aquilo é legal de fazer. Ou simplesmente vai fazer porque tem que fazer, né? E ponto final. Ok, estamos evoluindo, mas ainda assim eu vejo eu vejo muitas mães ainda educando seus filhos, colocando Deus nessa jogada e criando um medo de Deus. Porque se Deus vai ficar triste, Deus vai ficar bravo comigo, Deus vai ficar bravo porque eu não faço aquilo, que imagem você está passando de Deus para essa criança? E eu nem vou falar aqui de religião, tá? Mas por que é que ela tem que obedecer a alguém que ela sequer conhece? Nem a gente conhece, muitas das vezes. A gente sabe que é um ser superior, né? Mas vamos lá, essa criança começa a entender que ela tem que obedecer um terceiro que nem mora ali e que ela nem conhece, nem sabe quem é, mas ela já tem que ter medo ou tem que lidar com a insatisfação que Deus está sentindo por ela. Você já pensou sobre isso? Então eu vou te falar, pense um pouquinho mais e crie
De preferência, argumentações, onde aquela criança possa entender o porquê é que você quer aquilo, tá? Ou porque você quer que ela coma, ou porque você quer que ela cuide melhor do quarto dela, ou porque você quer que ela obedeça o pai, a mãe, o avô, a avó, tenha respeito pelos mais velhos e por aí vai, ou porque ele não pode brigar na escola com os coleguinhas, né? Então, faça essa criança entender o porquê e o quanto isso é prejudicial. E veja, não levar também para o outro lado daquela criança ser totalmente passiva e levar porrada o tempo todo, mas ensine da forma correta. Ensine, e se você não sabe, vai se instruir a respeito disso, mas não deixe tantos seres que a gente sequer conhece direito, o homem do saco, por exemplo, quem é esse cara que vai mandar em mim ou vai mandar nessa casa mais do que o seu pai, do que uma mãe ou do que um pai? Então pense um pouquinho sobre isso, isso é altamente sério, tá? Eu fico por aqui. Aqui nesse canal aqui eu falo sobre traços de caracteres e a educação tem muito a ver com isso, tá? Às vezes você é muito frio e você quer que aquela criança faça de qualquer jeito, ou você é muito amoroso e você tem muito medo de educar esse seu filho ou essa sua filha, né? Consequências virão se você não fizer isso da melhor forma possível, está bem? Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!